que é a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, com a mulher de Samaria, né? E é uma passagem icônica, assim, né? É muito simbólica. Porque de onde que ela está? Hoje, né, a gente conhece muito bem, tem os nossos 4 evangelhos canônicos, né? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. O Evangelho de João é o único que se encontra nessa passagem. E o Evangelho de João, ele tem umas particularidades. Ele é muito, muito simbólico. Vários estudiosos falam que ele foi escrito um pouquinho depois. Eles acreditam que foi lá entre 70 e 90, né, depois de Cristo. Então ele já tinha visto muita coisa, vivenciado muita coisa. E ele era muito estudioso, muito dedicado, né? Ele era um chamado carinhoso de Jesus, conhecem? É o filho do trovão. Ele era novo. Não, vamos sim, vamos bater de frente, a gente precisa. E com o tempo ele foi sendo assim acalmado. Foi sendo acalmado. E é a figura de João. Só que ele era muito, muito estudioso. E o evangelho dele tem muitos sinais. Ele nem chama os milagres de milagres. No evangelho de João, a denominação do original, do grego e tudo, ele chama de sinais. Porque é claramente, ele vai vinculando, ele vai contando e puxando todo o conteúdo do Antigo Testamento. Porque o povo daquela época de Jesus, eles vivenciavam o Antigo Testamento. Hoje nós, já a terceira revelação, a doutrina espírita, nós vivenciamos uma outra realidade e voltamos muito ao Novo Testamento, né? Todas as histórias do Evangelho e tudo, mas naquela época eles tinham total ligação à primeira revelação, né? E João vai fazendo essas amarrações, e a gente vai ver um pouquinho durante o estudo, né? Então, só para deixar claro que o Evangelho de João é muito simbólico. E cada coisinha que colocou ali, é igual o Luiz é um palestrante lá de Uberaba, ele faz um miudinho, né? Esse estudo do Honório de Abreu, né? Que é da União Espírita Mineira, que é esse estudo minucioso do Evangelho. Pega a palavrinha, vamos trinchar. Vamos ver. O que acontece aqui? Ele fala assim, gente, naquela época o papiro era caro, custava uma nota. Então tudo que ficou, que chegou para a gente hoje tão bonitinho no nosso Evangelho, é porque é muito importante. Então cada palavrinha que tem ali tem um significado para aquela época e para a gente. Porque a gente vai ver que a gente é muito parecido com esses personagens daquela época, né? O Evangelho de João vai lembrando da gente que a gente tem 3 revelações. E que as 3 são importantes. Cada um cumpriu o seu papel. A nossa primeira revelação, que é a lei de Moisés, né? Então, que é o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que é a lei de amor, que é o Evangelho de Jesus. E a nossa terceira revelação, que é a doutrina espírita, que é a nossa doutrina. Então, e as 3 se interligam o tempo todo, né? E isso é muito importante a gente lembrar. Então, o Evangelho de João vai lembrar a gente um pouquinho disso e a passagem vai falar um pouquinho. Nesse momento, eu vou ler a passagem toda e é uma contação de história. Mas é a hora da história. Então, vocês seguram firme. Agora a gente passa a passagem para a gente saber o que aconteceu no total. E depois a gente vai voltando e puxando fio por fio. Para a gente entender o que essa passagem distante. O que essa região da Samaria tem a dizer para a gente? Será que é só uma história lá longe que não tem nada a ver com a minha vida? Será que essa mulher samaritana tem alguma coisa a ver com o dia a dia, o cotidiano da gente? A gente vai ver. Tem bastante, viu? O estudo pegou profundamente. Então a gente vai voltar lá no Evangelho de João, no capítulo 4, tem toda essa passagem. Então eu vou lendo aqui, vou fazer umas pausinhas só para a gente dar uma pausa para respirar, explicar umas coisinhas e a gente vai lendo ela mais corrida mesmo. Então o título é Jesus e a mulher samaritana. Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. Então a Judéia é essa região mais ao sul daquela região toda de Israel. Então nessa passagem fala que ele estava aqui, estava perto da região de Jerusalém, que são cidades importantes, e ele estava voltando para a Galileia, que foi onde tudo começou. Né? O primeiro encontro com Pedro, André, Tiago, então foi aqui. Então ele estava fazendo esse caminho. Mas de lá para cá mudou muita coisa. Tem estudiosos que falam que pode ser que ele estava aqui na Galileia e estava vindo para a região da Judéia. Que alguns falam que essa passagem na Samaria pode ter sido logo depois das bodas de Caná. E a gente vai ver que tem umas vinculações que faz sentido.
Mas o original que está aqui é da Judéia para cá, não é de lá para cá. Mas a gente vai entender o porquê que essa questão geográfica importa para a gente pensar um pouquinho. Então, aí deixa bem claro no Evangelho. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. O sobre a fonte é importante. O sobre é acima. Então, sempre no Evangelho tem uma coisinha assim, está acima, está para baixo, eu estou descendo um monte, eu estou subindo um monte. Isso tudo tem importância. Nada é o acaso. Né? Então, ele está sentado em cima da fonte de Jacó. Mais um do João, aqui que eu mostrando aqui para a gente alguns simbolismos ali. E era quase a hora sexta. Então o que acontece? Jesus estava viajando, estava na hora sexta. Lá naquela época eles contavam a hora sexta, não era igual a gente conta hoje. Começava às 6 da manhã, que era quando clareava. Aí a partir do sol nasceu, a gente começa a contar primeira hora, segunda hora, terceira hora. Então estava na hora sexta. Que hora que era? Meio-dia. O sol, quando a gente vai o sol estava. Olha que jeito. Calor, região desértica, subindo para Samaria. Samaria era um monte de Jerezinho. Estava subindo para Samaria, então assim, fácil não estava difícil. Então ele para na fonte para beber água, né? Uma fonte com água numa região desértica, subindo, uma fonte de água é o paraíso, né? Então ele para ali. Então vem uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se associavam com os samaritanos. Então não dava muito certo. Aquela galera que não batia o santo. Mas era tudo irmão. Era tudo da origem, era tudo irmão. Partiu tudo do mesmo pai, da mesma origem de povo. Né? Então vamos lá. Em resposta, então ele pergunta: dá de me beber? Dá um pouquinho de água. A gente aqui de Minas vai assim: dá um pouquinho d'água? Ela fala assim: como assim você tem coragem? Você é judeu pedindo para uma mulher samaritana, da Samaria, pedir água? Isso não está muito certo, não. Né? E aí, ele vai continuar. Então Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe diz: Senhor, nem tem vasilha e o poço é fundo. Portanto, de onde tens água viva? Porventura tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu também com seus filhos e todo o seu rebanho? O que ele está falando? Então, assim, então você não tem cântaro, né? Chama cântaro, né? Que é aquele vaso para pegar água. Você não tem uma vasilha. O poço é fundo, você não tem uma porta. Como que você vai tirar a água daqui, essa água viva que você diz? Ela não tinha entendido. Ela não tinha entendido a mensagem. E aí ele continuou. Em resposta, Jesus lhe disse: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse para ele: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Então o que acontece? Tem uma simbologia aqui que é muito da cultura da época. As mulheres tinham a função de buscar água. Na época, culturalmente, era uma função das mulheres buscar água na fonte. Só que não era comum ver uma mulher nesse horário numa fonte. Porque era muito calor e as mulheres iam juntas. E aí tem uns motivos de por que essa mulher está indo meio-dia buscar água na fonte. Né? E aí Jesus já sabia. Chegar naquele horário, ele chega primeiro na fonte, espera ela chegar. Mas aquela mulher não era para estar aqui naquele momento. E ela vai então ela tinha o costume de ir nesse horário. E era muito cansativo e desgastante. Então tem uma questão
aqui por que está nesse horário, por que aquela mulher está sozinha ali, e a gente vai começar a entender. Então ela está pedindo assim, então se você tem essa água, que eu nunca mais vou precisar vir aqui pegar água, eu quero. Quem não quer? Fala assim, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai chegar à ponta do demar na casa da gente. É mais ou menos essa a ideia dela. Meu Deus, eu nunca mais vou subir um monte quando eu vim aqui no poço pegar água. É mais ou menos essa a ideia. E aí, ela pede para ele e diz, vai, chama o teu varão e vem aqui. Ela fala assim, o varão é o marido. Então, vai, chama seu marido e vem aqui e volta. Então, vai lá avisar o que está acontecendo aqui e fala para ele voltar. Ele já sabia o que estava acontecendo. A pergunta de Jesus não era boba, não. Ele pergunta isso para ela e em resposta ela lhe diz, não tenho varão. Jesus lhe disse, disseste bem, não tenho varão, pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso disseste a verdade. A mulher lhe diz o Senhor, observa que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós disseis que Jerusalém é o lugar de adorar. Jesus lhe disse, crede em mim, mulher, porque vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vos adorarei o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim adoram. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. A gente vai explicar aqui que é essa passagem do monte, porque do nada estava falando de água, marido, e falou assim, mas você adora aqui nesse monte. A gente vai entender o porquê disso aqui. E a mulher lhe diz, então, sei que vem o Messias, aí aqui é uma questão importante, sei que vem o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus lhe disse, sou eu que te falo. Aqui é a primeira vez que Jesus, assim, né, na história, a gente não consegue ter uma noção exata da questão de tempo, mas aqui é a primeira vez, é a primeira pessoa que ele fala assim, sim, eu sou o Messias, prometido. Daquela população que espera por milhares de anos o Messias prometido no Antigo Testamento, é a primeira vez que ele fala para ela, para a mulher da Samaria, e a gente vai entender o simbolismo disso. Então aqui é a primeira vez que ele fala assim, sou eu. Nem para os discípulos ele tinha contado muito assim, claro. Eu sabia que era que eles iam asfalto. Veio um milagre ali, assim, veio outro milagre ali, eles falaram assim, eu acho que eu vou seguir. Está propício. Mas a primeira vez que ele falou assim, eu sou o Messias, é aqui, é nessa passagem. Neste momento, chegaram os discípulos, que se maravilharam do que estavam vendo e falando com uma mulher. Todavia ninguém disse que buscais ou porque falas com ela. Assim a mulher deixou seu cântaro, partiu para a cidade e dizia aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, eu tenho para comer uma comida que vocês não conheceis. Diziam então os discípulos, uns aos outros, por que alguém lhe trouxe algo de comer? Jesus lhe disse, a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Todas as vezes que a gente vai estudar o Evangelho, alguma passagem do Evangelho, a gente recorre ao Evangelho, a gente vai recorrendo toda a obra do Emmanuel, mas a gente precisa entender o contexto daquela época. Tinha um contexto daquela época. E aí a gente tem umas coisas que vai fazendo a gente abrir os olhos, assim, aqui tem um porquê, ali tem outro porquê. E a história da Samaria ela é muito importante. A história de Israel, ela começa, né, ela é contada no Antigo Testamento, na Gênesis, que conta que teve um primeiro patriarca de toda essa história de Israel. Foi, alguém sabe? O primeiro patriarca de Israel? Abraão. Foi o primeiro patriarca. Ele inicia todo o povo de Israel, né? Era um povo escravizado, ele sai, e ele vai criar toda a sua família fora daquele sistema de escravidão que aquele povo vivia. E aí tem os 3 patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. Em Jacó, que é o terceiro filho, acontece algo importante. Ele tem 12 filhos.
Simbologias que a gente vai pegar. São 12 tribos de Israel, que deu origem ao povo de Israel. E lá naquela questão histórica, então teve 12 filhos, toda essa região de Israel, ela foi dividida entre esses 12 filhos. Então tinha 12 povos, que todos eram originários de Abraão, Isaac, filhos de Jacó. Então tinha 12 tribos. E essas tribos, elas viviam, não tinha, no início, né, se falava que essas tribos viviam em muita paz, muita harmonia, era tudo funcionava muito bem. Até Salomão. Depois que Salomão ele morre, conta-se na história desse rei, que ele deu uma desvirtuada, ele afastou-se de Deus e o povo de Israel também se afastou. E aí começa a ter uma complicação e se divide essas 12 tribos em 2 reinos. Em um reino no sul, então tinha 12 tribos. As 10 tribos ao sul se formou o reino de Israel, que era esse reino ao sul. Ao norte, reino ao norte. E ao sul se formou o reino de Judá, que era a região que era mais famosa, que era a região onde era Jerusalém, tinha um pouco, o rei Davi veio dali, então tinha toda uma questão importante, era mais ou menos igual a São Paulo. Para a gente aqui no Brasil, assim, o reino de Judá ali era como se tivesse juntado Minas e São Paulo, quando na época do café com leite, juntou os 2 estados mais importantes, formou um rei. O resto fica para lá. Era mais ou menos essa separação. No reino de Judá, a capital era Jerusalém, cidade muito importante. No reino de Israel, a capital era qual cidade? A cidade era Samaria. Por isso que era muito importante e a gente esquece um pouquinho disso. Era a capital do reino de Israel. E aí se ficou com essas 2 tribos. Foi uma época de afastamento dos ensinos de Deus. E aí, então, isso aqui tem um simbolismo para a gente pegar. Então, se afastou, o povo se dividiu, formou 2 capitais. Então, você tinha Samaria e você tinha Jerusalém. O povo da Samaria, como tinha essa briga, não podia descer e subir o monte de Jerusalém para adorar a Deus. Então, problema feito. Vamos fazer um templo aqui no topo do monte Gerizim, que é em Samaria. E aí se formam 2 lugares de se adorar a Deus. O Monte Gerizim, na Samaria, ou o Monte Hebron, que é a cidade de Jerusalém, que é onde ficava a cidade de Jerusalém. Então começa a ter esse impasse. Se fosse só isso, estava tudo tranquilo. Só que nas regiões que cercavam, tinha um império muito forte, que era o Império Assírio. E esse império invade o reino de Israel. E aí todas aquelas 10 tribos são expulsas dali. E aquele povo fica perdido, eles vão sair fugindo. É muito comum na história do povo judeu, a gente vai vendo muito isso, né? Eles fugindo. O reino de Judá, ao sul, ele se mantém firme, ele não é invadido. Só que nessa invasão do reino de Israel, eles são invadidos por 5 povos diferentes. E a simbologia de 5 povos diferentes são 5 povos que adoravam 5 deuses diferentes, que eles eram politeístas. E quantos maridos a mulher já teve? Eram 5 maridos que ela teve. E o atual que não era marido. Então não estava para 6. Né? Mas essa referência aos 5 maridos da mulher samaritana tem a ver com aquilo. A invasão de outros povos na Samaria, e esse povo começou a praticar o quê? Eu acredito em Deus, esse Deus de Israel, mas eu sempre faço uma fezinha, eu me relaciono com esses outros deuses, com essas outras crenças. E aí isso cria-se um problema. Então a Samaria começa a passar a ser uma região muito mal vista pelo povo judeu no geral. Mas eles também eram um povo judeu. Na origem eram todos filhos de Abraão. Então o que acontece? Então quando Jesus falou assim, é necessário passar pela Samaria, não fazia sentido. Certeza que os discípulos falaram assim, Jesus, não faz sentido. Porque estava na Judéia, num monte. Então a gente podia, o caminho normal na época, conversando, que era descer da Judéia, passar ao lado do Rio Jordão, que é esse riozinho aqui, para chegar na Galileia, sem dificuldade, sem perigo, sem nada. Eles falaram assim, não, Jesus, não faz sentido passar no meio do monte, não, mas subir, descer, passar na Samaria, que é um lugar perigoso, eles não gostam muito da gente. Então era necessário passar ali. Porque tem um simbolismo, né? De passar, de recuperar aquele povo, né? Tipo, de fazer as pazes, né? Porque tudo se origina no distanciamento de Deus lá naquela pergunta, né?
E aí, essa é mais ou menos a história da Samaria. Então aquele povo era um povo excluído, eles não estavam certos, tinha guerras, tinha briga, era feia a situação ali da Samaria com a Galileia. A Galileia, que é essa região, eles não gostavam dos samaritanos, a região também da Judeia não gostava dos samaritanos. Então era uma região que a pessoa não gostava. E esse caminho que vai trilhar pela Samaria é mais ou menos assim, eu vou daqui de Uberlândia para Araxá. Tem uma estrada que vai direto e é mais fácil, mas eu prefiro ir lá em Uberaba para poder ir para Araxá. É mais ou menos essa ideia, na cabeça dos discípulos não fazia sentido nenhum. Então assim, isso é um Messias, a gente demorou milhares e milhares de anos para ter essa consolação, para ter essa revelação, e você vai lá falar com o samaritano. Será que a gente não pensa um pouquinho assim ainda não? Quando a gente começa a ver as coisas mais separadas, nossa, mas tanta coisa boa, mas será que a gente acredita, né? Quando Jesus fala assim, ó, tem 100 ovelhas, uma se desgarra, o bom pastor, abandona as 99 e vai atrás da que desgarrou. E às vezes quando a gente vê pessoas que vivem um pouquinho diferente da gente, às vezes a gente vê o irmão que está num momento mais difícil, a gente vê coisas como os samaritanos, não vão nem passar perto. Né? A gente esquece que nenhuma ovelha se desgarra, são todas vão ser apacentadas, né, pelo Pai. Então eles estão mostrando esse momento de diferenças, né? Momentos de dificuldades naquele momento. Então Jesus vai para Samaria, passa por lá. Então, como é na história, quando ele chega lá, ele senta sobre o poço, né, a fonte, né, de Jacó, o poço de Jacó. E aí, a gente não entende. Quando a gente vê um poço, fala assim, não, beber água nesse poço. O poço é para matar a sede. Naquela época não era. Olha que legal. Todos os povos daquela época, depois que começou a se escrever, que eles liam ali, falavam assim, Jesus chegou, o Messias, chegou no poço. E esse poço estava com uma mulher chegando, a gente não consegue entender isso, mas historicamente naquela época eles falaram assim, está falando de casamento. Porque no Antigo Testamento teve vários encontros de esposos que encontraram mulheres no poço e eles se casaram. Então Isaac encontra Rebeca, que é a esposa dele, Rebeca, no poço. Jacó encontra Raquel num poço de água, e ela vai lá, serve água para as ovelhas, para os camelos. Moisés também encontra a esposa num poço. Então, para eles, lá na hora, assim, Jesus com um poço de água, com a mulher, está falando sobre casamento. É na hora. Isso para eles é automático. Para a gente nem tanto, a gente vai ter que ir buscando para entender. Então, assim, então está falando de aliança, está falando de uma conexão. E aí é muito simbólico na época, porque são 6 maridos. O Dora falou, são 6. Jesus fala, você teve 5 maridos, com referência simbólica aos 5 povos que invadiram. Você está com um agora, que nem marido é. Naquela época tinha uma questão da posse, né? Até na série do Netflix, The Chosen, que conta a história, tem uma parte lá que fala mostra a mulher samaritana pedindo que ele assinar um papel, porque naquela época a mulher era uma posse. Então tinha que assinar para ela estar livre. Aí lá eles induzem que provavelmente essa mulher, o marido achou, falou assim, não assina, não separa, isso é minha. E ela foi embora viver com outro. E é o 6º marido, ele fala, você está com um 6º que não é seu marido. Né? E aí é muito simbólico por quê? Então, se o encontro no poço é com Jesus, e é um encontro no poço referente à aliança de casamento, o Cristo seria o 7º. E o número 7 naquela cultura tem a ver com Deus. É a perfeição de Deus, é o 7º dia da criação. Né? Então Jesus é o 7º. É muito simbólico, é muito bonito. É esse encontro, essa reconexão com Samaria. Né? Então ele pede, chega ali, ela está toda aquela situação, é uma pessoa que estava em sofrimento. Né? E aí tem toda essa vinculação com o casamento. Então ele chega ali e fala assim, você está em sofrimento, é uma sede que não passa, todo dia você vem aqui pegar água. Né? E aí essa simbologia do casamento tem muito a ver, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a relação homem-Deus, a relação criatura e criador, é vista como um casamento. Né? É Deus esposando os corações da humanidade toda. Então quando Jesus fala lá no Boa Nova, o Humberto Campos fala assim, o trabalho do reino de Deus é de coração em coração. Não importa a quantidade, não importa, não tem pressa,
Quando Jesus no encontro com Emmanuel fala assim, Emmanuel, é agora ou é daqui 2000 anos, 1000 anos, não importa. Tempo para a espiritualidade é algo muito pouco importante. Né? Então, essa aliança, ele está falando sobre isso, essa conexão de Jesus, essa aliança. Né? E que a gente vai se perdendo, se desconectando. Né? E tem inúmeras referências ao casamento. Aí no Antigo Testamento, a gente vê, lá tem os profetas, tem o profeta Isaías, tem um profeta que é Oséias. Oséias é uma história muito legal e ela tem a ver com essa relação. É para a gente entender o que é a relação de Deus. Quando a gente fala assim, o amor de Deus para com as criaturas, a gente não consegue entender. No Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus e começava a adorar outras coisas, dinheiro, posse, acreditava na guerra, que ia ser na força, todas as vezes que esse povo se distanciava de Deus, vinham os profetas depois e falavam assim, o povo de Israel está se prostituindo, está indo arranjar outros maridos, está fazendo igualzinho a mulher samaritana. Sai e abandona. E vai arranjando outras coisas para adorar e para se casar. Para arranjar outras relações. E vai se perdendo. Essa é a simbologia. Então, todas as vezes que a gente vai ver no Novo Testamento é isso. Então, não é à toa. Esses 5 maridos da mulher samaritana. Não é à toa. Tem a ver com essa relação, aliança homem-Deus. E aí, a história de Oséias é o quê? Ele casa, Deus tem uma mensagem, né? Para ele, fala assim, você vai se casar com uma mulher, uma prostituta, e vai ter sua família. E aí ele casa, ele era um homem excelente, muito bom, a simbologia. Ele era um ótimo marido. E ela largava ele e ia procurar outros maridos. E aí lá ela falava assim, eu vou procurar outros maridos que vão me dar o meu pão, a minha água, os meus perfumes, os meus incensos. E ela largava ele e ela era o marido. Aí cansado, o marido não estava conseguindo atender as demandas dela. Oséias vai lá, pega do dinheiro dele, vai lá, vai no marido, no outro marido da mulher, fala assim, toma aqui, cuida dela que eu amo ela demais. Compra as coisas dela aqui. Hoje em dia a gente fala assim, não, mas é bobo, né? Se é uma história dessa, o marido perde a mulher, ele vai lá e fala assim, não toma dinheiro para você comprar as coisinhas para ela, e ele vai falar assim, nossa senhora, quando falar coisa pior, a gente fala que é bobo, né? Mas nas conversas, nas fofocas que a gente vai dar dos outros, fala coisa muito pior, fala assim, né? Não acredito. Né? Ele vai lá, dá o dinheiro, ele vai lá, fica vendo de longe, ela e ela acha, ele fala, né? Assim, ela acha que quem está bancando isso tudo é o outro, né? É o outro marido. E aí ela encontra outro marido depois dessa. Só que esse aí não atendia as demandas dela, não dava nenhum carinho, e ele vai escravizar ela, vai vender ela. E aí quem que vai lá e compra ela? Gosta? Quando ele caminhava para o lugar, todo mundo olhou para ele e falou assim, não é possível, ele vai vir aqui para ver o vexame dela, para jogar a pedra, né? No julgamento é para jogar a pedra final, né? Ele vai vir aqui, ele falou assim, não, toma aqui, preço alto. E ele leva ela para casa e diz, você vai ser a minha esposa. E agora você vai ficar aqui, porque você vai ficar aqui. Que agora também tem uma outra relação, que é uma relação mais difícil. Não é essa relação que era livre. E aí essa história a gente olhou e falou assim, nossa, e aí? O que tem a ver essa história, gente? Que essa história tinha uma vinculação. É porque Oséias é Deus. E a gente é a mulher de Oséias, é a boa. Deus está lá, assim, vai lá e fala assim, ó, te dou oportunidade. A gente se afasta, vai trabalhar, só foca no dinheiro, na posse. E ele vai lá e a gente consegue as coisas. Às vezes a gente não consegue essas coisas materiais, se alegra, nem agradece, que acha que é no mérito da gente. E fala assim, que é igual ao outro marido, é o outro marido que dá, é a matéria que dá, é o mérito, a meritocracia, está muito na moda da matéria, né? Meritocracia espiritual é outra coisa, a matéria assim, é meritocracia, eu que dou conta de tudo que eu faço, eu sou autossuficiente, e aí distancia de Deus, e aí Deus está ali, tenta de novo, vou lá, até que chega e a gente cai, mas Deus vai lá e fala assim, ó, oportunidade de novo. Que é quando a gente tropeça, que a gente tem a oportunidade de reencarnar. E vir mais uma vez, e tentar mais uma vez. E a gente entender esse amor e esse cuidado de Deus com a gente. Apesar de todas as dificuldades. Né?
Então, quando Jesus vai ao encontro da mulher samaritana, é para refazer essa aliança. Porque ela estava excluída. Aquela mulher, ela, por conta dos maridos, ela era vista como uma prostituição naquela época. Aquela mulher, ela não andava com as outras mulheres. Ela não ia cedinho antes do sol nascer junto com as mulheres, porque nenhuma mulher andava junto com ela. Ela estava sozinha, ela estava exausta daquela história. Ela era excluída daquela população. Aquelas mulheres eram extremamente julgadas. E eu falo assim, não, a primeira é na Samaria. E a primeira com que eu vou dizer que eu sou um Messias prometido é para quem precisa. É para quem está em sofrimento. E é quando a gente está em sofrimento que a gente se aproxima de Deus. E a gente busca essa aliança de novo, né? Quando acontece uns treinos, estou passando dificuldade, um problema na família, um problema no trabalho, uma doença, não, aí a gente lembra de rezar, não, vou fazer uma prece. Aí a gente tenta voltar a essa aliança. Né? E essa é uma das, são algumas dessas simbologias dessa passagem que é muito importante naquele contexto, né? Essa vinculação. Que lembra muito a passagem, que é a passagem do bom pastor mesmo. Que é quando a ovelha se desgarra e o pastor vai atrás e pega. Né? Muito parecido com essa história de Oséias. Então eu vou lá de novo, eu vou tentar. Porque eu amo muito, então eu cuido. E é isso. E é que naquela cultura, né, a cultura do pastor, na época, que cuidava das ovelhas, é essa mesmo. O pastor não era dono das ovelhas. O pastor, ele só cuidava das ovelhas. Orientava, levava pelo caminho correto para não se perder. O dono era o Senhor, que era dono das ovelhas, né, dono daquela época. O pastor orientava. E aí quando um desgarra, se afasta, ele larga tudo e vai atrás. No meio do espinho, dificuldade, no meio da lama, vai atrás e pega. Só que aí esse distanciamento, quando a gente vai ver nessa questão do sofrimento, tem uma questão histórica muito forte com a questão do pastor. O pastor, quando a ovelha se distancia, ou que a mesma situação na Samaria, assim, quando a gente começa a adorar outras coisas, quando a gente começa a esquecer por que a gente veio aqui, porque quando a gente encarna, a gente tem um planejamento, a gente pergunta assim, vamos lá, tem um plano, e vamos seguir firme, né? Dificuldades, mas aí quando chega aqui, é um deserto, né? Não é assim, hoje é o deserto, tem, né? O deserto é a vida, quando a gente desencarna, nós. Ou pode ser, tipo assim, ou durante a vida, vai ter uns pouquinhos de água ali para a gente matar na sede no deserto, mas é difícil, e aí, quando a sede bate, a gente vai procurar desesperado para tudo quanto é lugar. Então, às vezes, quando a insegurança bate muito forte, eu acho que vai ser as coisas da matéria que vai saciar a minha sede. Porque às vezes parece mais fácil. Às vezes parece que o conforto material. Às vezes eu acredito, às vezes a gente coloca a nossa fé, a gente parece muito uns gentios que adoram outras coisas. Época de eleição, nem parece que a gente acredita em Deus. Porque a fé da gente está toda nos políticos. Parece que se o meu político não ganha, acabou o mundo. Meu Deus, isso aqui, gente, isso aqui tem gente tocando, tem espiritualidade importante. E a gente bota toda a nossa fé, então a gente adora, é igual adoração. Eu acredito que toda a solução da minha vida vai ser por conta disso, do dinheiro, da política, e aí da briga da família. E a gente vai se perdendo, a aliança vai sumindo. Nossa, vamos perdendo, estou tentando matar a sede que não sacia. Não sacia, não tem paz. Nossa, eu tenho. Eu acredito que quando eu tiver 1 milhão, isso aqui está na moda hoje em dia, né, na internet, né? Assina o curso, eu vou te ensinar do 0 a 1 milhão, você ficar rico, milionário. Quando eu tiver 1 milhão de reais, eu vou ter paz no meu coração, eu vou estar tranquilo. Eu vou viver minha vida, eu vou deixar lá para render. Hoje em dia está mesmo. Bota ali para render, eu vou viver minha vida em paz. Aí eu vou aproveitar minha esposa, vou aproveitar minha família, meus pais. Aí quando a gente fala, eu não trabalho, não atuo na área, mas eu sou formado em psicologia, tanto de gente que tem dinheiro, muito mais que isso, que chega em sofrimento desesperador no consultório. Isso não traz paz e alegria para ninguém. Né? A gente vai se apegando nessas coisas. E aí o que faz é eu voltar e eu falo assim, então Guilherme, mas como que faz? Então como que é essa retomada? Né? Porque a água viva, quando Jesus fala água viva, é o amor. A mulher samaritana se sente amada, ela se sente vista. Quando ele olha para ela e fala assim,
Eu sei que você teve seus 5 maridos. Eu sei toda a sua história. Mesmo que eu estou aqui. Eu vim aqui para te abraçar, para te acolher, para você se sentir amado, vista. Né? É disso. Essa é a lei de amor. É esse que o Evangelho vai ensinando para a gente. E essa reconexão da gente se sentir filho, da gente se sentir amado, que a gente tem um caminho, e aí, como a doutrina espírita, tudo vai se abrangendo, né? Que a gente tem um porquê da gente estar aqui, os nossos sofrimentos são passageiros, né? São planejamentos que a gente está aqui para isso. Né? A doutrina espírita tem esse papel de não desesperar, de fazer a gente não desesperar. Nada vai acabar no tudo continua. Né? É a vereda, é a nossa viagem. A gente encarna, passa no deserto, aprende e volta. Fala assim, ó, como que foi a minha caminhada? Será que eu desviei um pouquinho? Desviei aqui? Não, então vamos voltar. Eu quero aprender a fazer um caminho exatinho, bonitinho. Eu quero trilhar o caminho. Então eu quero. É a nossa escolha de estar aqui. E a gente vai aprendendo. E como que a gente vai aprendendo isso? Né? É de se sentir amado, mas é muito simbólico quando ela sai contando para todo mundo o que acontece. É quando você passa a distribuir, fazer a caridade, ajudar quem precisa, saber escutar, saber o que falar, ajudar materialmente. Tem muita gente passando fome, tem muita gente passando dificuldade, e a gente consegue ajudar. Ah, mas a caridade material é mais fácil. É a mais fácil, mas ela não tem que ser. A gente tem outras caridades para ver, mas ela é importante também. Quem passa fome sofre. É difícil, às vezes a gente vai se perdendo na nossa realidade, às vezes a gente tem um conforto, mas as pessoas estão passando dificuldade, as pessoas estão sofrendo emocionalmente, e a gente consegue dar uma palavra amiga, a gente consegue voltar lá no Evangelho e ajudar. Não precisa ser psicólogo, médico para ajudar, não. O terapeuta dos terapeutas é Jesus. O médico das almas é Jesus. Então a gente tem o Evangelho, né? A gente não esquecer que a gente é tudo o mesmo povo. O povo da Samaria era irmão, gente. Era todos veio da origem dos 12 filhos de Jacó, era tudo irmão. Era tudo da mesma origem. Por que essa diferença? Né? A gente está caminhando para o mesmo caminho, todos juntos, nessa aliança. Né? Às vezes é difícil a gente, agora a gente fala, as coisas de Deus é complicadas, para a gente entender na sua imensidão. Então, o Evangelho, a vinda do Messias é para facilitar essa conexão, porque ele fala assim, eu não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo, porque tudo que tive com o Pai, eu conto a vocês, eu distribuo a vocês. Então a gente tem essa referência, né, de carinho e dessa aliança. Então todas as vezes que a gente vai tentando se aproximar do Evangelho, é essa tentativa de aliança que a gente vai fazendo. Então quando a gente está distanciando, nós falamos, nossa, todo tribulado, só trabalho, calma, reconecta. E pensa nas escolhas. Porque quem trabalha demais, às vezes, tem gente que trabalha demais porque não tem escolha. Tem gente que trabalha demais porque deseja, que é para inflar o ego, é para adquirir outros confortos. Você foi uma que esses 2 meses para trás eu tomei uma aqui, assim, falei, olha, cuidado, trabalha demais na escolha. Ainda mais para a gente que é autônomo, só autônomo, ele trabalha muito e vai se distanciando, porque é para, às vezes tem coisa incomodante, a gente vai distanciando e fala assim, não, peraí. E não traz paz, e vai ficar mais atribulado, fala assim, não, precisa de outra coisa. É a sede espiritual. É a sede desse cuidado, desse amor que a gente tem. E aí, com toda essa vinculação da mulher samaritana, né, esse amor a água, né, quando Jesus fala água viva, eu fiquei pensando, porque no final, lá no finalzinho da passagem, ele fala para o discípulo assim, o discípulo foi na cidade, comprar o pão, o alimento, trouxe para ele. Ele falou assim, não quero comer não. Aí ele falou assim, alguém veio aqui e trouxe uma marmitinha para Jesus, nesse meio tempo aí. A gente saiu daqui, ele ficou sozinho. A gente foi comprar alimento, voltou, ele não quer comer o alimento, não faz sentido nenhum isso. Ele fala assim, ó, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E aí eu fiquei pensando, gente, mas tem a água. Tem a água e tem alimento, tem 2 coisas diferentes. E aí, em João capítulo 6, João vai especificar, né? João é um dos discípulos, né, dos evangelhos que fala muito assim, que quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João gosta de escolher desse jeito. Todas essas passagens estão em João, praticamente. Quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Todo aquele que vinde a mim,
será saciado com o pão da vida. E todo aquele que crê em mim não terá mais sede. No capítulo 6 de João. A água é para o sofrimento. Quem está com sede é desesperador. É aquele sofrimento da mulher samaritana. Que ela estava tentando matar a sede com várias coisas, ela estava tentando se alegrar, ela estava tentando levar uma vida feliz e não conseguia. E aí a água mata a sede, que é esse acolhimento. Esse encontro, quando vem assim, algo, a gente está em muito sofrimento e vem algo que consola, é a água que mata a sede. Mas o que sustenta no caminho com essa aliança homem-Deus é o pão, é o ir, é o vir de amor. E aí é caminhar, é a ação. E aí a gente trabalhando nas nossas questões, é a gente conseguindo trabalhar melhor nas relações da nossa família, é a gente trabalhando no próximo, é a gente vir no centro, ajudar o próximo, ajudar no trabalho assistencial. É desse jeito que a gente vai tendo o pão. Esse é o pagamento. O pagamento não é depois, o pagamento é no caminho. Depois é o resultado que a gente vai vendo, mas o pagamento é essa sensação de que está conectado, que eu estou ajudando um irmão, né? Que eu estou trabalhando, né, em prol, né? Quando Jesus falou assim, ó, quando você quiser ajudar, você quer? Fala assim, Pedro, você quer me ajudar? Então acolhe todo mundo na igreja do caminho. Bateu na porta, está necessitado? Para mim. Bateu na porta, está necessitado? Para mim. Porque desse jeito você vai estar fazendo por mim. Esse é o cuidado que eu quero. Né? Então é essa conexão que a gente vai tendo com o tempo. E aí, uma simbologia que é, lembra no comecinho quando eu falei que eles não sabiam muito bem se o caminho era da Judéia para a Galileia, da Galileia para a Judéia. Essa passagem do casamento tem tudo a ver com a passagem das bodas de Caná, né? Quando Jesus faz o milagre de transformar a água em vinho. Tem uma mensagem lá no Caminho, Verdade e Vida, que é o João. Ela trabalha a passagem das bodas de Caná, quando Maria fala para o pessoal que estava cuidando do vinho, acabou o vinho, desespero total, a festa ia acabar, aquilo ali era uma vergonha na época. E aí Maria fala assim, ó, meus filhos, tudo que ele te falar, obedece. Tudo, mas o que ele falar para você, você faz. E aí o Emmanuel vai comentar sobre isso, porque é um casamento, ali é o início, né? Jesus tem nas passagens, nos filmes, né? Assim, não era a hora, né? Mas era um casal de amigos tão querido, que quando a gente se afeiçoa, é um momento de doação. Então Maria chega em Jesus, né? A gente vê assim, meu filho, um casal de amigos nossos, vai lá dar uma força. E aí acontece ali. E ali é o casamento, né? Muitas leituras dessa passagem, assim, ali é o casamento de Jesus com a humanidade. Que aí ele começa, né? Esse primeiro milagre para todo mundo. Estava cheio a festa, água transformando em vinho, né? Que é muito chamativo. E aí o Emmanuel vai comentar no finalzinho dessa mensagem, que é no Caminho, Verdade e Vida, chama Palavras de Mãe. E ela vai comentar sobre as bodas de Caná e esse casamento espiritual, nosso com o Evangelho, nosso com Cristo, do povo, de toda a humanidade, com Deus, né? E aí o Emmanuel comenta, em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, de alegria, né? Felicidade, uma festa. Mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar de quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Então, sabe quando pensa da família? Meu irmão noivou agora. Meu irmão. Aí quando noiva, o que a gente já fala? O casamento é quando? Né? Porque meu irmão já noivou passar uns 2 aninhos, né? Um tempo, né? Aí a gente fala assim, não, vai ter que ser mais rápido. A gente preocupa, é noivou, então vai casar, não vai? Vai ter união. Meu irmão está falando assim, noivamos com o Evangelho. Casamos ainda não, depois de 20 séculos. Ainda estamos tentando. Estamos tentando fazer esse casamento. Estamos tentando reconectar. Estamos tentando se esforçar, né? E aí o Emmanuel vai continuando. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgotamos-se o vinho da esperança. Sentimos extenuados e desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo,
e foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. A mensagem é forte, irmão. Ela falou assim, ó, foi o primeiro encontro quase, um dos primeiros encontros do Evangelho. Maria já deu alerta, falou assim, faz tudo que ele fizer, tudo que está no Evangelho de Jesus segue. Está o caminho, o caminho é a verdade e a vida. A gente está tentando, a gente oscila. A gente se desgarra, vai procurar um outro marido ali, outro marido aqui, e não casa. Esse noivado não sai do papel, o casamento só fica no noivado ali. Que é o quê? Que aí o detalhe importante que a gente finalizar que é o problema ali do rei de Israel, quando falava desses outros povos que adoravam os outros deuses, a questão é que continuava adorando a Deus, o Deus de Israel. Porque é muito parecido com a gente. A gente não deixa, a gente não sai para lá e fica adorando as outras coisas e fala assim, meu pai de acreditar em Deus. Não. A gente continua morno. Eu acredito, mas eu estou vivendo de outras coisas. Eu louvo a Deus, falo que eu acredito aqui, mas na prática eu estou fazendo outras coisas lá. Então essa é a questão. Né? É isso a gente tentar, né? Que a gente seja iluminado, que a gente seja inspirado, que a gente consiga pouco a pouco fazer com que esse noivado saia e caminhe para um casamento com o Evangelho. Que com certeza, todos os nossos desesperos, a nossa desilusão, os nossos sofrimentos, aqueles momentos que a gente não sabe o que fazer, que a gente desespera, tudo vai se acalmando se a gente conseguir fazer com que esse casamento se conclua, se consuma dentro do nosso coração, que é quando Jesus fala. É tudo, o reino de Deus é de coração em coração, é a obra divina no coração dos homens. E é isso um pouquinho, gente. Muito obrigado.